Graça e paz, meus irmãos. Boa noite para você. Você já teve a alegria de olhar para quem está do seu lado e louvar a Deus pela vida dessa pessoa que aí está? Estende as mãos para essa pessoa e diga: graça e paz, servo do Senhor. Tudo bem com vocês? Aleluia. Que noite especial, né, irmãos? Quero convidar meus amadinhos aí a que haja luz. Quero olhar para o seu rostinho aí hoje. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, vamos fazer uma leitura hoje. Tentar ser o mais diligente possível. Glórias a Deus. Juízes, capítulo de número 6. Glória a Deus. Versículo de número 26. Glória a Deus. Vou ler por aqui. A versão NVI diz assim: depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo deste lugar de refúgio. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste de Azera que você irá cortar. Amém? Só até aí. Pai querido, nós queremos render graças ao Senhor, bendizer o teu santo nome nessa noite e dizer que nós te amamos. Nós viemos aqui para celebrar e nada nem ninguém vai roubar esse momento de nós. Por isso levantamos nossas mãos e dizemos: tu és santo, amado da minha alma. Só quem concorda com essas palavras, aplauda glorificando, bendizendo e exaltando o nome santo do Senhor. Aleluia. Pode tomar seu assento. Glórias a Deus. Meus irmãos, não sei porquê, mas eu vou trocar. Aleluia. Glórias a Deus. Quem trouxe caderninho aí? Nos últimos cultos nós temos tido tempos assim muito gloriosos de ensinamentos, não é? Quantos têm percebido essa atmosfera aqui no ambiente? Aleluia. Quero pedir uma gentileza, se puder ligar essa máquina aqui, pelo menos uma, vai ser bênção demais. Aleluia. Eu vi o irmão Roberto aqui descendo, falei: meu Deus do céu, esse menino está na sauna aí. Quente demais. Amém, irmãos? Então é um tempo de instrução. Diga comigo, é tempo de instrução. Eu preciso deixar algo muito bem claro para você: que toda nova movimentação gera um desconforto, né, Luquinhas? Eu ouvi isso agora há pouco no carro. Toda nova movimentação gera o quê? Desconforto. Eu quero pedir algo para você. Diga para você mesmo: eu preciso me acostumar com os desconfortos dessa vida, porque eles me preparam. Aleluia. Estou muito, as minhas mensagens nesses dias, sabe por quê? Porque Cristo veio para nos dar vitória sobre a morte, sobre principados e potestades. E muitas das vezes eu olho e não vejo crentes vencedores. Muitas das vezes eu olho e parece que os crentes sofrem mais do que as pessoas que não conhecem Jesus. O que está acontecendo? Quando a gente vem para a palavra em
1 de Tessalonicenses, capítulo de número 5, versos 18, diz o que mesmo? Em tudo dai graça, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Mas só que aqui está dizendo, dai graça, dentro de uma perspectiva de alguém que venceu as suas provações. Não é no sentido de dar graça como quem está derrotado. Diga comigo assim: a maior vitória já foi manifestada no Calvário. A graça me leva à salvação, e a salvação me remete para o centro da vontade de Deus, andando sobre serpentes, escorpiões, sobre toda a hóstia maligna. Diga assim: a graça me torna filho de Deus, e um filho tem herança. Amém? Aleluia. Você não tem sorte, você tem promessa. Eu estou com a sorte hoje. Não, você tem promessa, e quando alinha o caminho do homem em relação aos propósitos de Deus, as realidades do céu são manifestadas. É um fato, não é hipotético, é um fato. Quantos estão entendendo até aqui? E hoje eu quero falar um pouco sobre guerra de altares. Guerra de quê? De altares. A palavra do Senhor diz que o nosso inimigo, ele, 1 de Pedro 5, 8 diz que o nosso adversário, ele anda ao derredor, bramando feito procurando quem possa. Você está pensando que é qualquer crente que gosta desse tipo de palavra, irmão? Tem crente que quer a vitória, quer o milagre, mas não quer o processo da vitória. O processo da vitória é o que? É Tiago 4,7. Ei, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É um processo. Primeiro eu me submeto à palavra de Deus, resisto depois ao diabo, porque eu vou estar fortalecido em Deus, e ele que não vai me resistir agora. O diabo não tem medo do seu evangeliquez, não tem medo do seu aleluia, ele tem medo do quanto você conhece da palavra, porque isso te dá autoridade. Só quem está entendendo até aqui. Numa guerra de altares, você precisa aprender a destituir quem te governava, para estabelecer um novo governo na sua vida. Destituir quem governava. Vamos lá. O livro de Romanos diz que nós éramos inimigos de Deus, porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus foram. Não existe um justo sequer. É incrível isso, porque eu vejo a manifestação da graça nos trazendo de volta para o trilho do propósito, e trazendo filhos que realmente não mereciam a salvação, por isso que é alcançado pela graça. Porque Deus não te amou no teu melhor dia, Deus te amou no teu pior dia, me amou no meu pior dia, porque isso é graça, é olhar com misericórdia e compaixão. A minha Bíblia inteira diz no Novo Testamento que Jesus era tomado de íntima compaixão, e íntima compaixão é assim: ele está sofrendo enquanto ele não me enxergar, porque depois que ele me enxergar eu começo a fazer parte da vida dele. Depois que ele me enxergar eu começo a fazer parte da vida. Fala assim: depois que eu começo a enxergar Jesus, reconhecê-lo nos meus caminhos, ele vem e muda o meu destino. Repete até se tornar a sua verdade. Não dá conta não, irmão? Fala assim: depois que eu reconheço Jesus, ele vem a mim, ele transforma as minhas realidades. Aquilo que era morte se torna, aquilo que era vergonha se torna, aleluia, vitória, alegria. Hoje eu prometo, eu não vou ministrar uma palavra empolgado. Numa guerra de altares você precisa entender, primeiro, de que lado você está. Em uma guerra de altares parece o óbvio, né? Mas você precisa decidir de que lado você está. Tem muitos crentes que até hoje já conhecem a palavra, já se converteram, já decidiram por Jesus, mas continua permeando um caminho de uma linha tênue, à beira de um abismo, prestes a uma queda.
Ou seja, tem todo um caminho aplanado, mas decidiu caminhar no extremo, à beira de um abismo. Atos capítulo de número 20 diz que Paulo estava pregando em um cenáculo, e tinha um jovem na janela, um jovem chamado Eutico. E o jovem, ao invés de se atentar para o ambiente claro, onde estava sendo ministrada a palavra, eis que a palavra de Paulo demorou, pregou até meia-noite. O jovem Eutico, que estava na janela olhando para a escuridão, ele desfaleceu, caiu do 3º andar e morreu. Olha para alguém e fala assim: a mensagem é meio longa aqui, né, irmãos? Mas sai da beira da janela. Você foi chamado para dentro de uma casa, então para de olhar para o mundo lá fora. O importante é o que acontece aqui dentro. Se demora meia hora, glória a Deus. Se demora 1 hora, aleluia. Se demora 1h30, meu Deus, é forte esse manto. Para de se incomodar com o tempo. É conforme a Cris bem disse, e naquela mensagem de Billy Graham dizia: homens que correm atrás de muitas coisas, mas quando chegam em algum lugar, veem que não chegaram em lugar nenhum, ou não sabem nem para onde querem ir, ou não sabem nem onde quer chegar de fato e de verdade. Só que eu vou te dizer, é incrível isso, porque o jovem Eutico caiu do 3º andar, mas Paulo desceu. É incrível isso. Você carrega uma medida de graça, desça para resgatar alguém que não está talvez no nível que você é. Alguém caiu, desce, estende a mão, puxa essa pessoa para o outro nível, o nível que você está. Você é um agente, diga para alguém: você é um agente de resgate da parte do Senhor. Irmãos, vem comigo aqui. A palavra do Senhor, ela é categórica em dizer, em Juízes capítulo 6, a partir do verso 1, que o povo de Deus fez o que era mal, mal aos olhos de Deus, e receberam a paga pelo mal que fizeram. Só que o povo estava oprimido, porque, escute, toda ação gera uma consequência, e o povo estava sofrendo por algo que eles tinham consciência do que eles haviam feito. Havia trocado a presença de Deus pelos ídolos, havia se apaixonado pelas obras feitas pela mão do artífice. Aleluia. Outro dia eu falei aqui sobre o Salmo de número 115, e eu falei que a imagem tinha boca, mas não via, tinha olho, mas não falava. Eu falei, na hora que eu via filmar, eu falei: sangue de Jesus. Eu falei para Tata, Deus me deu uma mensagem, foi tão forte. Na hora que chegou nessa parte, eu falei: meu Deus, o que aconteceu? Ajuda ele, eu diga isso, ajuda ele, Jesus. Você sabe que eu aprendi a sentir graça até quando eu cometo alguns erros, porque perfeito é aquele que me enviou, e eu não sou nem um pouco perfeito. E quando a gente entende que essa é a vontade de Deus e a medida de Deus para nós, a gente provoca nas pessoas um olhar de que nós carregamos uma medida de graça que é alcançável. Eu não sei, quando alguém comete um erro, só demonstra que ele também dá uns escorregadinhos. Aí você olha e fala assim: nossa, eu posso chegar nesse nível, porque ele erra igual eu. Feliz é o homem que não se esconde atrás de uma perfeição, porque perfeição ela não existe, irmão. Eu vou dizer de novo, a perfeição ela não existe. Olha para quem está perto de você, aponta o dedinho e fala assim: você não é perfeito. E quem ouviu isso, dê um glória a Deus. Aleluia. Tem gente que está esperando ser perfeito para fazer alguma coisa para Deus, mas feliz é aquele que é imperfeito e que se move na direção daquilo que Deus tem para a vida dele. Feliz é aquele que se move mesmo em meio às suas imperfeições. Você está esperando nascer o quê? Uma aureolinha na sua cabeça? Você ficar mais parecido com um anjo? Aleluia. Isso não vai acontecer, irmão. Deus está esperando você se posicionar com a medida que você tem. Não espere ficar
bom em alguma coisa para dizer: eis-me aqui, faça como Isaías. Ei, tocou nos meus lábios, eis que a minha boca estava carregada de iniquidade. Eu vivo no meio de um povo cheio de iniquidade, mas tocou agora nos meus lábios, e eu quero dizer que a minha boca foi santificada. Eu quero fazer a obra, mesmo ainda não estando perfeito. Aleluia. Ele tocou nos lábios, não no coração. E a boca fala do que o coração está cheio. Isaías estava dizendo: bom, já comecei bem, a minha boca foi santificada. E se a raiz for santa, irmão, toda árvore é santa. Tito 1:15, salvo engano, diz que para o puro todas as coisas são puras. Se Deus purificou os teus lábios, Deus vai purificar toda a sua estrutura. Escute o que eu estou te dizendo. Não espere a perfeição chegar. Eu às vezes olho aqui para o cenário. É engraçado porque o Roberto falou isso na hora que foi descer daqui. Pastor, foi meio em cima da hora, mas irmão, foi uma bênção, cara. Foi maravilhoso. Escuta bem, Gideão não achava que ele era o cara, não. Você vai ler Juízes 6, você vai ver que Gideão, ele não era o cara, mas ele fazia o que era necessário para aquele momento. Tem muitos homens esperando as medidas aumentarem para começar alguma coisa, e eu te digo nessa noite: comece a fazer ainda que as medidas não estejam completas na sua vida. Porque quando você se achar alguma coisa, você nem está pronto para a obra, porque o Senhor chama as coisas que não são, e você está esperando ser, para depois avançar. Se Deus chama as coisas que não é, meu irmão, nem queira ser, porque senão você vai estar desabilitado. Ou você segue o curso desse rio, ou você vai ser um contrafluxo. Eu vou falar: ou você segue o fluir desse rio, ou você vai ser um contrafluxo. Diga comigo: todo contrafluxo gera resistência, e tudo que gera resistência é um impedimento para que o fluir da glória de Deus avance, avance e avance. Pastor, mas olha a minha vida, olha só, parece que o inimigo tirou o meu chão. Tirou? Boa sorte, porque se não tem chão, é uma grande oportunidade para você aprender a voar. Tirou o meu chão, meu Deus, que maravilha. Vamos começar? O problema é que tem hora que a gente fica sem chão, sem juízo, sem estrutura, e perde aquilo que a gente tem de mais importante, que é a fé. E sem ela é impossível agradar a Deus. Quer saber o que movia o coração de Gideão? Eu tenho fé que o mesmo Deus que tirou a gente do Egito, Ele vai passar por aqui, e Ele há de me encontrar trabalhando. É incrível isso, porque a Bíblia diz no Novo Testamento: feliz é o servo quando o seu Senhor voltar o encontrar trabalhando. Apocalipse diz assim, olha, eu não me recordo da igreja, não me recordo, não vou nem arriscar, mas diz assim, olha, bom, eu tenho visto que vocês têm pouca força. Acha aí, meu lindo. Mas mesmo em meio à tua pouca força, não negaste o meu nome. Aleluia. Está fraco, mas continua. Não tem todas as respostas, mas vai em busca daquilo que você acredita. Eu creio que o meu Redentor vive, e em breve Ele vai ouvir o clamor dessa igreja, vai virar cativeiros, vai estabelecer novos ciclos e novos tempos. Eu creio. Aleluia. Todo mundo conhece a história de Gideão. Eu não vou entrar nesses meandros, eu não vou tentar também ser simplista, mas eu vou me mover naquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Nós conhecemos a história, que o pai de Gideão era idólatra. Ele tinha um bosque que era consagrado a Azira, um ídolo pagã. Segundo a mitologia, Azira era mulher de Baal, e ali era uma disputa de altares, o povo dizendo que Baal era Deus e pai da posteridade, da provisão e do mantimento. E Elias, quando se levanta, ele se contrapõe ao sistema e diz: quem provê todas as coisas é Deus. Só existe um Deus, um soberano, um criador de céus e terra. Não existe dois, existe um. E o povo animosamente dizia: não, você está errado. Eu vou te dizer,
nesses dias o Senhor procura homens que verdadeiramente edificam altares em lugares inóspitos, em lugares de trevas, que é para estabelecer o reino e a glória dele nesses lugares. Então é uma guerra de altares, o mundo dizendo: ei, casamento, instituição falida. O mundo dizendo: ei, essa juventude é geração perdida. É o mundo dizendo: a política não tem jeito, o mundo vai de mal a pior. Mas os cristãos têm que levantar ali a bandeira do evangelho e dizer: tudo está no governo de Deus, a última palavra é de Deus, e Ele vai reger e continua regendo, e vai continuar até o fim regendo o universo, e acabou. Nós não vivemos de cenários talvez de política global, universal, de política interna. Eu não vivo sobre isso. Eu estou aqui, mas eu não estou nem um pouco preocupado se a cotação do dólar subiu, se desceu. Não estou nem um pouco preocupado se choveu, se não choveu. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em estabelecer um altar para Deus, porque se Deus vai começar alguma coisa sobre a face da terra, vai começar sobre a vida de alguém que acredita e acredita na sua palavra. Talvez você está esperando a mudança vir de Brasília, mas dos meios políticos, mas a mudança pode vir a partir de você, porque a política, ela tem um peso negativo sobre toda a sociedade se for tomada decisões negativas, mas a igreja tem uma influência positiva no reino e pode mudar cenários políticos, econômicos, sociais, de ordem climática, naturais ou sobrenaturais. A igreja tem que começar a influenciar em todas as esferas, e os crentes têm que ter uma mente renovada para poder fazer como Gideão. Espera aí, a condição não está melhor, mas eu não vou parar na minha dor, não vou parar na minha perca, eu preciso continuar escrevendo a minha história. O problema é que a gente se abate e fica na unção do ó céus, ó vida, uma conspiração contra mim, pastor. Ora que o diabo se levantou. Que bom que se levantou, mas se levantou para cair. Você tem unção para derrubar Satanás, poderes, principados e potestades. Você já tem unção, irmão. Aleluia. É incrível isso, porque a gente só tem que se encontrar em Deus para começar a fazer a diferença. Se encontrar em Deus, olhar para Deus e falar: meu nome está lá na palma da mão dele. Espera aí, me encontrei nele, agora quem me segura? Olha para o Serafim, Leliane, dá aquele sorriso assim, daquela mulher sábia. Fala assim: quem pode te segurar? Quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor, se é o Senhor que os justifica? A gente tem que entender essa verdade, isso é poderoso demais. Quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor, se é o Senhor que os justifica, irmão? Para com isso, esse argumento aí de vitimismo não te pertence mais. Aleluia. Romanos 16, 20. Em breve se levantará o Deus já levantou, e esmagará a cabeça do diabo debaixo dos pés da igreja. Aleluia. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja viva do Senhor. Sabe o que está dizendo? A porta nem ataca, é uma arma de resistência. Então empurre mais, force mais. A arma da nossa milícia é poderosa em Deus. Então vá e dê contra as portas do inferno. Vá nessa tua força, Gideão, vai nessa sua força. A guerra é de altares, então não é sobre pessoas, é sobre principados que manipulam a mente de pessoas para se contraporem em resistência ao seu avanço. Você está pensando que o diabo vai aplaudir você porque você está vindo para a igreja? Não, ele está, sabe, irmãos, eu acho que ele olha e fala: que ódio. Eu acho que o inimigo olha assim, faca no dente, sangue nos olhos, e fala assim: não acredito, aquela mocinha que foi na fogueira com a gente, pela igreja, ele não quer ver o seu avanço. Agora para e pensa comigo, o problema não é que você está, talvez, mas você fala: mas eu não estou nem fazendo nada, parece que eu estou tão devagar. Aí Deus fala assim: viu, o inferno se levanta só de você se movimentar,
Porque toda vez que você se move, é um filho de Deus se movendo sobre a face da terra. Mateus 6 diz que nós somos a luz do mundo. Aonde a gente entra, as trevas têm que bater em retirada. É por isso que a depressão quer colocar pessoas dentro de um quarto escuro, porque quando a gente é paralisado, escute, não tem como a glória de Deus se manifestar em nós, porque Cristo em nós é a manifestação da glória, quando a gente está andando em autoridade, sabendo quem nós somos, e por que Deus nos chamou. Olha para alguém e fala assim: sabe por que Deus te chamou? Para você sair dos calabouços, das prisões emocionais, das grades que te aprisionava, para você vir para fora e fazer com que resplandeça a luz do Cristo através da sua vida. Sei lá, eu estou tão animado com essa palavra, irmão. A grande verdade é que Gideão, então, ele estava o quê? Malhando trigo no lagar. A gente já falou tanto sobre isso, já ficou tão assim na nossa mente. Vamos lá. Os inimigos se levantaram, por quê? Porque o povo estava lá, invertendo a adoração, preferindo adorar imagens que nada podia fazer por eles. E Deus visita a terra. Eu acho lindo isso, porque de tempo em tempo Deus visita a terra. E eu quero que Deus te encontre hoje na posição, fazendo aquilo que deveria ser feito, mesmo em meio às suas adversidades. Você não parou na sua dor, e Deus visita a terra. Ah, meu Deus, eu quero que Deus passe em revista e olhe para você hoje e contemple a tua face. Você é embaixador do reino dentro da tua casa, e Deus vai olhar e vai falar: ei, homem valente. Valente eu? Claro que não. Ele não se considerava valente, mas Deus não vê como o homem vê. Ele não considerava-se preparado, mas Deus não precisa de um homem preparado, Deus precisa de um homem posicionado. Deus nunca precisou das tuas qualificações, Deus só precisa do seu coração simples, como o coração de um menino. Na sua simplicidade, fica tranquilo. Deus usou cada tipo de gente que eu não usaria. Ainda bem. Eu acho que se eu fosse Deus, nem eu me chamava, que eu não tenho condição nenhuma de estar aqui. Mas graças a Deus que Ele não vê como o homem vê. Ah, olha para alguém aí, irmão. Diga para essa pessoa: Deus não vê suas falhas. Deus vê o potencial que você carrega aí dentro. O seu potencial pode transformar realidades, não só sua, mas de toda a sua nação. Sabe o que é nação? É a família, o seu grupo consanguíneo. A sua casa depende de você. É por isso que o diabo toda hora aponta o dedo, quer te humilhar, te lançar na vergonha, e toda hora parece que é perca. Mas eu vou te dizer: eis que resplandecerá o sol da justiça do Senhor sobre a tua vida. É incrível, porque dentro do versículo que nós lemos, aqui ele já era o segundo altar que Gideão edificava. No primeiro ele edifica junto do anjo, depois da oferta, faz prova com Deus, e ali ele edifica um altar. E depois, escute bem, no versos 31 do capítulo de número 6, você vê que antes de edificar esse outro altar, Gideão conserta as coisas. Gideão se preocupa em consertar as coisas. Se você continuar lendo, você vai ver que ele pegou 12 pedras, simbolizando as 12 tribos, e alinha aquelas 12 pedras que ele pega, e simbolizava justamente a raiz, a base, as origens dele. Pare e pensa comigo. Se prepare para encontrar contraventores, porque o que você está fazendo é poderoso demais. Você vai alinhar as gerações. Você foi predestinado a viver um tempo de alinhamento, para que Deus visite a terra e manifeste a glória de uma libertação profunda em toda a sua descendência.
O que você está fazendo aqui agora vai reverberar nas gerações futuras. Eu profetizo, seus filhos vão herdar a terra, não só a terra, mas a glória celestial. Os seus filhos e filhos dos seus filhos terão autoridade de governo, caneta de governo, cadeira de governo sobre essa terra. Eu profetizo que dentro de você está a semente que ainda se levantará e governará as nações, porque foi para isso que Deus nos chamou. Sabe, aqueles que perseverarem fiel até o fim vai ter galardão, irmão. Agora, o inferno quer ver a derrota, mas Deus quer ver a igreja andando em vitória. Dentro dessa perspectiva, o povo estava oprimido. Os midianitas se levantavam de tempo em tempo, deixava o povo plantar, deixava o povo cultivar a terra, deixava o povo colher a terra, mas na hora que ia celebrar, não tinha celebração, porque o inimigo roubava a celebração. Tem pessoa que está aqui, que avança e colhe, planta e parece que vai dar tudo certo, e na hora de celebrar não consegue celebrar. Eu quero profetizar, essa aparente derrota, ela vai dar lugar a uma atmosfera de glória poderosa. Escute o que eu estou te dizendo. Você está passando pelo crivo da prova, mas o Senhor está dizendo: hoje eu destrono Baal, hoje eu destrono Azira, hoje os profetas que trabalham dia e noite contra você, te acusando, vai perder governo e você vai começar a fluir de novo. Escute, tem autoridade do céu sobre você. Decida de que lado você está hoje. Escolha o Senhor dos exércitos como seu único e suficiente salvador da tua alma, e você vai ver a reviravolta que você vai viver na tua história. Escute, aleluia. Eu quero viver a vitória. Para de tomar as piores decisões. Eu quero viver, eu quero colher outros resultados. Para de fazer as mesmas coisas. Eu quero viver a plenitude. Então comece por você. Se perdoe, perdoa as pessoas que estão em volta de você, tira todas as barreiras e levante um altar a Deus de verdade. Espera aí, pastor, perdoar para depois edificar altar? A Bíblia diz que se eu trouxer uma oferta, sabendo que o meu irmão tem algo contra mim, deixa a oferta ali no pé do altar, conserta com o teu irmão, depois você vem ofertar. O problema é que a gente quer construir de qualquer jeito e acha que está tudo certo, só que não. Tudo são brechas de legalidade. O inferno está ali pronto para destruir toda a tua colheita. Talvez você plantou em graça, você cultivou em graça, mas na hora da colheita e da celebração, o inimigo vai lá nos arquivos confidenciais. Espera aí, não tem perdão, não tem histórico de perdão. Espera aí. Diga comigo assim: aquele que não confessa os seus pecados e o deixa, não prospera. A Bíblia diz que quem esconde as suas transgressões não prospera. Eu vou repetir: quem esconde as suas transgressões não prospera. Pastor, eu vou prosperar muito. Meu coração está meio na penúmbria, mas eu vou prosperar demais. Isso é uma utopia, meu irmão. A Bíblia é incrível, gente. 1 de João, capítulo 1, verso 7, diz assim: se andarmos na luz como na luz Ele está, nós temos comunhão entre os irmãos, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aquele que libera o perdão está pavimentando uma via, está aplainando o caminho para ele andar em uma velocidade muito mais rápida. Olha para alguém e fala assim: você vai prosperar rápido, porque o perdão que você libera aqui agora, no mundo do espírito, faz com que todos os laços, todos os embaraços sejam desfeitos diante dos seus olhos. Se prepare para fluidez, se prepare para fluir na sua vida, se prepare para avançar e alcançar novos níveis em Jesus. Você está entendendo, sim ou não? Sorrisão do vencedor. Fala assim: eu já perdoei você. É incrível. Eu estou levantando e edificando um altar para aquele que em Isaías 6 os anjos olharam e disseram um para o outro: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
e toda a terra está cheia da tua glória, ou seja, a glória de Deus estava tomando toda a terra. Escute, não é porque você não está talvez andando nas medidas que você acha que deveria, que a terra toda está um caos. Talvez esse caos está só em você, porque você só vai ver a partir daquilo que você é. Espera aí, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo tem, e se os seus olhos forem maus, o seu corpo vai estar em trevas, com grande trevas, assim diz a palavra. Eu quero trazer uma verdade para você, que Gideão estava com o seu olhar em quê? No seu argumento. O que foi feito dos seus prodígios, Deus? O Senhor não era um Deus que livrou o nosso povo do Egito? O Senhor não é aquele Deus, espera aí, fizeram o que era errado e culpou Deus. Espera aí, nós temos que voltar para um lugar e termos um batismo de consciência, e entender que Deus é perfeito e nós que somos imperfeitos. Nós temos que parar de apontar a Deus e apontar para nós mesmos e ver onde nós caímos, nos arrependemos e voltar às práticas, às velhas práticas do primeiro amor, porque senão, irmão, essa vida espiritual vai ser um fake news. Aleluia. Hoje você precisa dar uma cadeirada nos fake news. Gente, da onde saiu isso? Dá uma glória a Deus aí, irmão. Ajuda ele, Jesus. Meu Deus do céu. Numa guerra de altares, você precisa destronar Baal. Você tem que olhar para dentro de você e falar: meu, o que está fora daquilo que Deus realmente estabeleceu como padrão da minha vida? Primeiro, eu amo o próximo, eu amo. Ah, meu Deus, escute, para amar eu tenho que esvaziar de mim mesmo, senão eu não amo, irmão. Para levantar ou edificar um altar segundo o modelo de Jesus, escute, eu preciso servir, senão eu estou fora do padrão. Para edificar um altar, irmã Jaque, nos padrões de Jesus eu preciso rebaixar para que alguém se exalte, eu o sirva, porque é o maior servindo o menor, senão não funciona. Ah, porque agora eu sou pastorzão, porque eu sou evangelista, porque eu sou obreiro, e daí? É só título. Se você não aprendeu nem é pedagogia, eu aprendi que é na eutagogia. Meu Deus. Às vezes eu dizia, na pedagogia de Jesus a gente precisa aprender como Ele nos ensinou. Não. A pedagogia é o ensino para criança. Aleluia. A andragogia é a ciência do estudo para adulto. Vai no Google, é aí que você vai achar. A eutagogia é o ensino onde eu te entrego a ferramenta e você começa a fazer uso da ferramenta a partir das experiências que você tem. Não adianta que eu não vou te tratar como um menino aqui. Eu não vou te dar o leitinho na boca. Eu não vou te... Não, eu vou te dar as ferramentas para você vencer. Por isso você não vai ter a minha mão na tua cabeça dizendo, receba! Não. Você já é suficientemente capaz de se conectar com o trono de glória. Gálatas capítulo de número 6, versos de número 7, diz assim, escute, põe para mim aqui, eu tenho que dar uma base para isso aqui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também, fala assim, na lei da graça, a semeadura é opcional, mas a colheita não. Então cuidado com o que você está semeando, porque as colheitas virão. Aleluia. Faz um coraçãozinho para quem está perto aí, porque parece que o clima mudou. Então nós temos que aprender que na eutagogia, Deus vai te dar as ferramentas certas hoje, para você vencer as batalhas de mãe.
Porque primeiro você recebe a ferramenta, ou a arma espiritual. Depois você treina, cria habilidades, e depois você vai para o combate. Talvez você está falando, pastor, mas que guerra é essa? Se Deus te deu aprovação, Ele vai te dar o livramento na mesma medida, porque não vem sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que antes que você desfaleça, vai te dar um escape. Olha para alguém e fala assim: você é mais habilidoso do que você pensa. Você tem habilidades aí que ainda não foram exploradas. Mexa-se, diga mexa-se. Aleluia. Eu acho lindo porque o Espírito de Deus vem nos ensinando, e a Bíblia diz em Gênesis 1 que o Espírito de Deus estava estático sobre as águas, é isso? Não, estava parado sobre as águas, é isso? Não, como é que o Espírito de Deus estava sobre as águas? Pairando, diga assim, ele estava em movimento. Porque se um crente ficar parado, ele fica doente, dengoso. Aleluia, é um clichê, né? Crente parado, fica dengoso. Diga assim: todo mundo que não trabalha, dá trabalho. Ai, meu Deus do céu. Irmãos, eu quero que você entenda, Gideão estava em movimento, ele estava trabalhando por pessoas que talvez nem defendiam a mesma causa que ele. Talvez você está aqui na igreja, tem alguém contrário àquilo que você está semeando no reino, e está fazendo uma vida ao bel prazer. Talvez você juntando e alguém espalhando. Talvez você buscando coisas espirituais e alguém buscando coisas da terra. Não se preocupa não, porque a luz é mais forte do que as trevas. Não se preocupa não, porque o reino, ele de longe vem abundantemente aonde havia o pecado, superabundou a graça. E a porta da graça que Deus vai encontrar na tua família é Apocalipse 3:20, estou à porta e bato, quem abrir a porta, eu entro e vou cear, eu vou fazer, você está entendendo isso aqui? Guerras de altares, você precisa tomar algumas decisões, diga, decisões, que vão mudar a minha história. Estou acabando, viu, irmãos? Decisões, que vão mudar a minha história. Numa guerra de altares, nós precisamos muitas das vezes renunciar à nossa própria vontade. A Bíblia é muito clara em dizer, irmãos, que Gideão, depois que fez o que tinha que ser feito, cortou o bosque, foi lá, pegou os postes ao ídolo, cortou. Os homens daquela cidade se levantaram tudo contra eles. Você pode ter certeza que para você viver o sobrenatural de Deus na tua vida, vai ter contraventores, talvez dentro da tua própria casa. Estavam dentro da mesma cidade. O pai de Gideão, de uma forma muito incrível, olha e fala assim: peraí, se Baal é Deus, ele que se defenda. E se Deus é Deus, tem gente dizendo: eu preciso defender o reino aqui dentro de casa. Não precisa defender o reino não, o Senhor é poderoso em si, para poder estabelecer o seu reino e sua glória dentro da tua casa. Não é por força nem por violência, não é por muito gritar naquela casa que vai mudar a situação. Enquanto tu está calado, Deus está trabalhando. Aprenda que o diabo, ele só vai até onde a corrente que Deus o aprisionou der a liberdade para ele. Porque se a Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento de Deus, você acha que Deus vai deixar o diabo tocar em áreas da tua vida que ele não permitiu? E se ele permitiu alguma coisa, é porque ele sabe que você vai se levantar, mesmo que em meio ao caos, em poder, em força e em honra. Deus, ele está tão confiante que você vai resistir o seu dia mal, e o nome dele vai ser glorificado na tua vida, que ele está dizendo: eu conheço quem eu chamei, eu conheço esse menino, eu conheço esse guerreiro. Agora eu vou dizer algo para você: não seja igual ao Jó, de reconhecer o Senhor só no final da jornada. Capítulo 42, versos 1 de Jó diz assim: bem sei que o Senhor tudo pode. Versos 2 diz: e os seus planos não podem ser frustrados. Reconhecer no final é uma coisa, mas você reconhecê-lo em cada passo que você der,
faz com que o inimigo seja confundido. O meu convite para você nessa noite: confunda o inimigo com a porção que você carrega. A Bíblia diz que os homens se levantam, Gideão vence. A Bíblia é categórica em dizer que o Espírito de Deus foi visível na vida de Gideão, porque tem gente que não vai conseguir ver o Espírito de Deus na sua vida enquanto você estiver passando pela luta, mas no dia que você falar, o inimigo foi vencido, alguém vai dizer: bem que eu sabia, você tinha um brilho diferente. Não subestime a medida que você carrega, e nunca espere a afirmação de quem está perto de você para dizer que você é homem de Deus ou mulher de Deus. Essa certeza tem que estar dentro de você. Tem pessoa que só vai celebrar a tua conquista, mas não vai ver o processo que você está passando. Talvez ninguém compreenda a tua história, mas no dia que Deus te honrar, todos verão por que causa você lutou e batalhou todos os dias. Se prepare, porque Deus vai te surpreender nesses dias. Aleluia. A Bíblia diz que ele toca uma trombeta, 32 mil homens vêm, e ele se alegra porque os midianitas eram milhares. Não se alegre por aqueles que estão se chegando a você hoje, porque talvez eles não suportem o processo até o fim. Se alegre com aqueles que romper, mesmo com sangue, suor e lágrimas, aqueles que fidelizaram a jornada do teu lado. Eu não valorizo quem chega empolgado, eu valorizo aqueles que perseveram até o fim. A Bíblia diz que Deus olha e fala assim: Gideão, tem gente demais, 32 mil, vocês vão se gloriar em vocês mesmos, se eu der a vitória, eu vou fazer a seleção. Aprenda que dentro de um movimento, quando Deus está operando, quem seleciona quem vai andar com você é Ele. Aleluia. Eu quero que fique, Deus fala: não vai ficar. Eu quero que vá, e Deus fala assim: você vai ter que suportar ele. Esse pastor esquisito só grita, tá bom, é o que tem para hoje. É você dizendo: eu queria tanto que aquele que tem aquele queria que ele ficasse. Aí Deus fala assim: não é sobre é sobre a minha palavra, até que ela se cumpra. Permaneça sob a sentinela. Não mude tua visão por conta dos ventos, das tempestades, ou por conta do inimigo que está fazendo barulho lá no vale. Escute, a Bíblia diz que a pergunta era muito simples. Pergunte para esses homens: quem é que está com medo? Porque essa nova etapa da tua vida não dá para andar com medrosos, não. Você precisa andar com pessoas corajosas. O medroso, ele entra de um jeito e sai de outro. Eu preciso de homens que têm caráter inoxidável, assim como Deus, que é sem sombra de variação. Deus está procurando esse tipo de homem, que é sim, sim, é não, não, é vou ou não vou, mas é sincero. Ande sobre a verdade. Por isso ele é verdade, por isso ele é caminho, por isso ele é a vida. É porque ele é sem sombra de variação. Eu profetizo sobre essa igreja homens que vão se levantar com caráter reto, íntegro, sem sombra de variação. Ei, quem está com medo não vai querer andar com a gente não, porque aqui a medida é um pouco diferente. E eu vou dizer, o medroso não suporta o dia mal, porque o negócio dele é só festa. E vai ter dia que não vai ter festa, vai ter choro. E quem anda na mesma medida, cumpre Romanos 15:12, aprendeu a se alegrar com os que se alegram, mas se precisar está chorando com os que choram, porque é parte do mesmo corpo. Se um padece, todos padecem. Se um celebra, todos celebram. É assim que se move a igreja. É isso que Deus quer de nós. Aleluia. Oh meu Deus. Deus separou uma porção que eu acho que Gideão olhou e falou assim: sangue de Jesus tem poder. Muitos vão abandonar, mas foi muitos que abandonaram Gideão. E Deus falou assim: fica tranquilo. Vamos para mais uma prova. Agora, Gideão, manda todo mundo tomar água.
manda tomar água. A água fala sobre uma necessidade fisiológica, a sede. A Bíblia diz que aqueles que se dobraram diante da necessidade, ajoelharam, baixaram a guarda, perdeu a percepção da visão periférica, no desespero foi lá com a boca no pote. Deus fala: coloca à parte esse povo. Mas aqueles que agacharam vigilante, levaram a mão na boca e não perdendo a sua visão, Deus falou: é desse tipo de gente que eu quero. Está no meio da necessidade, mas não se dobra para o problema, está vigilante. É por isso que a palavra fala: vigiar e orar, porque o teu espírito já está pronto, mas a carne é fraca. A carne vai tentar dobrar diante de problema, gritar, berrar, desesperar, mas quem está na vigilância não arreda o pé, permanece firme e diz: eu não mudo o propósito pela circunstância, porque eu decidi confiar. Eu sou um guerreiro nesse exército, eu não sou um desertor, eu não sou um desesperado, eu sou aquele que tem esperança em Deus. Aleluia, irmão. Preciso terminar. Aleluia, né, irmão? Olha a cadeira, hein? Gente, é incrível, porque na seleção de Deus só ficou 300. Só 300. E talvez ficou os 300 desprovidos de qualificações que o homem olhasse e falava assim: esses aí esses dá para confiar, é 300, mas ó. Deus não vê como o homem vê, não, meu lindo. Talvez você olhe e fale: esse irmão está meio esquisito, ele não está tão forte assim, não. Deus não vê como você vê. Eu acho lindo lá em 1 Samuel, quando Deus vai ungir Davi, os irmãos Samar, Eliabe e Abinadab, do exército de Saul, já com a estatura, com preparo. Aí Deus fala assim: viu, Samuel, você não está entendendo nada. Eu vou mudar as movimentações e eu vou criar um perfil que não tem qualidade que demonstre. Eu vou criar um perfil que está dentro. Não é sobre a estatura, a envergadura, o poder de combate, é sobre o coração segundo o meu coração. Talvez você está perto de alguém que não tem grandes qualificações externas, mas eu quero que você pegue na mão dessa pessoa e diga aí: ó, você pode não ser o melhor da turma, no teu perfil que homens olham e falam: esse é o cara, mas eu quero profetizar que o seu coração está sendo transformado em um coração que se rende, e um coração que é segundo o coração de Deus, coração humilde, simples, mas um coração de quem decidiu guerrear. Escute isso: cabeça de rei é o que nós temos que ter, e coração de menino, sem malícia. A Bíblia diz que os puros vão ver Vem para Mateus 5 para mim, por favor, para a gente encerrar. Aleluia. A Bíblia diz que 300 homens, Deus faz com que o espírito dele entre no vale. 300 homens debaixo da direção de Deus. Deus faz com que o espírito dele entre no vale. A Bíblia diz que de repente ouve-se um anjo, ou um balbuciado, ou um movimento, e um soldado diz assim: escute, olha a visão que eles tiveram no vale. Diz que uma pedra vai dar contra nós aqui, e essa pedra é Gideão, e nós vamos ser destruídos. Fala assim para alguém: Deus vai assombrar os teus inimigos no meio do vale. Deus vai confundir os teus inimigos no meio do vale.
Deus vai te dar estratégia no meio do vale, vai trovejar contra os inimigos, eles serão confundidos, um desferirá golpe um no outro, e os exércitos cairão por terra diante dos teus olhos. Se prepare, só desce para o vale, mas você não luta essa batalha, porque essa batalha é do Senhor. Por isso não cabe medrosos aí, por isso não cabe distraído aí, porque o que Deus está fazendo é com quem está na sentinela. Aleluia, irmão. Olha o grito dos homens depois: por Gideão e por Deus, e levanta as tochas, faz barulho com o balde, e o povo falou: os exércitos de Gideão estão vindo contra nós, e um começa no escuro, dá espadada no outro, quando pensa que não, todo mundo morreu. E o povo de Israel, sem tirar a espada da bainha, venceu. Eu quero que você entenda, não vai ter que ir para o embate, não vai ter que desferir um golpe, Deus entra nesse negócio, e essa vitória já é sua. Oh, glória a Deus. Numa guerra de altares, nós temos que decidir por Deus, porque dele vem toda a boa dádiva. Eu tinha pedido Mateus 5, eu ia falar sobre o puro. Segue, é versículo de número 5 ou 6. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Segue. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdias. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão. Aleluia. Diga comigo: a pureza que eu carrego vai fazer com que o céu se abra nesse lugar. Ambientes onde você está passando pela situação de afronta, levanta a tua mão, por favor. Seja num leito de hospital, por uma notícia ou um diagnóstico, seja numa situação que está mexendo com as tuas estruturas emocionais, seja uma situação dentro do teu seio familiar, onde você não tem nenhuma palavra mais para dizer ou liberar. O Senhor está dizendo: essa guerra é minha. Só permanece na posição, não seja covarde, não retroceda, seja vigilante, porque eu serei contigo em cada detalhe. Ei, a tua oração que você fez naquele dia, assim diz o Senhor: eu estava lá, se prepare, porque Deus contempla as suas orações. Só você que deseja um toque em ambientes que você não tem vencido, guerras que você não tem visto um resultado positivo, Deus está dizendo: enquanto você levanta as mãos e se rende, eu trabalho em teu favor. Levante as tuas mãos aí no seu lugar, fala com Deus, visita, Senhor, essa causa agora, toca onde eu não posso mudar, aquilo que eu não posso mover, porque estão poucas as minhas forças. Oh Deus, opera o sobrenatural, toca nesse filho agora, toca nessa casa agora, essa nora agora vai ser ativada pelo poder do Espírito Santo. Ei, hoje Deus tem uma palavra para liberar sobre a tua casa, vai despertar, vai acordar, vai ressuscitar. Nunca mais o inimigo vai roubar a celebração dessa casa, mas destrua hoje os altares. Mate o boi de 7 anos, que simbolizava a reprodução. Deus está dizendo: nunca mais vai ser reproduzido. Os calabouços, ei, as prisões que bloqueavam o avanço dessa casa, estava sendo reproduzida de geração em geração. Hoje Deus está dizendo: hoje eu mato o boi. Hoje eu mato, eu corto esse mal pela raiz, assim diz o Senhor. Se prepare para andar em vitória. Só quem está entendendo, levanta a tua mão, diga assim: eu estou me preparando a cada dia, por cada palavra, para andar em vitória. Diga assim: se Deus é por mim, e se o Deus é pela minha casa, quem
temerei eu, se é o meu Senhor que governa sobre tudo e sobre todos. Diga assim: eu não temerei mal algum, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque eu sei quem anda comigo. Diga: eu sei quem anda comigo. Se você pode, aplauda Jesus aí. Se você Aleluia. tem Deus que cuida de você, e jamais se esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando, e mandou te dizer que Ele está cuidando. Aleluias. Uma guerra de altares, se prepare, porque quando você alinhar as coisas, quando você colocar aquilo que realmente tem valor em xeque, quando Elias, em 1 Reis 18, ele prepara o holocausto e ele levanta um altar ao Senhor, ele pedia para que Deus mostrasse para aquele povo que só existia um Deus. Então, na sua jornada de fé, nessa guerra de altares, você precisa fazer uma oração muito sincera e muito pontual. Quando você for falar com Deus, diga: Senhor, mostre que o Senhor é Deus de milagres, mostre que o Senhor é o mesmo Deus do passado, é o Deus do presente, é o Deus que ecoa até a eternidade. Quando você faz as suas orações de uma forma onde você fala: Senhor, é para a tua glória, Deus se envolve nas tuas causas. Gideão, quando estava temeroso, ele fez prova com Deus e ele disse: Senhor, é para a tua glória, então eu vou. Davi, quando foi lutar com Golias, ele disse: ele vem contra nós ou contra mim com espadas e escudos, mas eu vou contra ele no nome do Senhor dos exércitos. Ele estava dizendo: o seu nome vai ser glorificado nos meus lábios, Senhor, depois dessa vitória. E eu ministro sobre você, e eu declaro que os seus lábios vão cantar cânticos de júbilos depois dessa fase. Se prepare, está gemendo, chorando, mas está semeando. Se prepare para voltar com grandes feixes e com celebração. Só você que está entendendo pode se colocar sobre seus pés, aplaudindo Jesus e dizendo: essa vitória já é minha. Amém. Glória a Deus. Queridos, você recebe essa palavra? Glória a Deus. Nesse sábado já acontece nossa imersão. Já. Eu preciso de uma força-tarefa de todos quantos estão aqui. Vamos lá, vou fazer aqui um tryout. Quantos aqui já são inscritos no nosso canal? Aleluia, tem uns que não ainda. Passa o link aí para essa pessoa abençoada para se inscrever lá, viu? Essa mensagem vai estar na íntegra lá hoje. E nós vamos divulgar lá também esse banner aí do... Não está divulgando lá? Está onde? Onde está? Está no Instagram e no Face? Ajuda a divulgar o banner, meus irmãos. Deixa eu dar uma boa notícia para você. 56 pessoas já estão inscritas de igrejas de fora. Agora, por favor, né, irmão? Deixa papai só não, né? Olha para alguém e fala assim: eu venho, e você? Aleluia. Amém. Eu espero por vocês. Vai ser um tempo incrível. Eu creio que Deus está preparando algo extraordinário para nós. Amanhã às 19 horas nós vamos estar aqui. 19h30? Umas 19h30 nós vamos estar aqui dando uma boa organizada em tudo. Eu quero a sua ajuda. Quem pode me ajudar aí? Aleluia. Vem ajudar a gente. Essa casa tem que estar bem organizadinha para receber nossos irmãos, tá bom? Vamos deixar a casa bem arrumadinha. Amém? No dia 23 do mês de novembro, 23, 24, nós temos o encontro de casais. A irmã Cris está fazendo um trabalho incrível ali com o nosso irmão Décio. E já tem aí bastante pessoas inscritas. O número é limitado. Pastor Val Mariotto, uma bênção.
virá lá de Jaú, Botucatu, para estar abençoando essa casa, e eu quero que você esteja aqui. Escute, se tiver ainda vaga, eu vou no sábado fazer o convite para os pastores e os casais da igreja deles. Eu quero fazer isso em loco pessoalmente. Então assim, certamente vai esgotar no sábado. Então o meu apelo é para você que é da casa, para você fazer sua inscrição antes, porque se você não fizer a inscrição até sábado, tá tudo bem. Vai ser um comunicado de que talvez você não queira participar. Se você não tiver o recurso na totalidade, fala comigo, fala com a irmã Cris. Nós queremos até o final do mês o fechamento. Amém. Olha só, o fechamento das inscrições tem que entregar até o final do mês, e nós precisamos, e nós queremos, na verdade, que você valorize os trabalhos da casa. Eu falei outro dia para uma pessoa, não me lembro quem, não adianta a gente trazer 5, 6 ministérios aqui com seus respectivos pastores, eles trazerem 15, 18 pessoas dos seus ministérios e saírem daqui com uma ferramenta ou com uma estrutura muito preparada para uma expansão da medida que for derramada, e nós da casa ficarmos assim, apáticos a uma situação. É inaceitável nós sermos uma casa paterna e nós com nossos filhos na fé, filhos da casa, não recebendo da mesma medida. Deus vai levantar grandes evangelistas, grandes pastores, grandes missionários nessa casa, irmãos. Ninguém é obrigado a entrar no trilho do crescimento, mas oxalá, como disse Jeremias, se todos compreenderem a medida e desejarem, o que nós estamos aqui provocando é o crescimento, não para o ministério tão somente, mas se você cresce, nós crescemos juntos. Nós queremos investir no teu crescimento, para que nós possamos dar as mãos, formando elos fortes e crescermos mutuamente, amém? Olha para o seu lado e fala assim: se prepare, porque eu vou crescer muito. E não é pecado almejar lugares altos, não é pecado, aleluia. Pecado é descer de onde Deus te colocou e retroceder na fé, pois o Senhor não se agrada naqueles que retrocedem, amém? Aleluia. Gente, é isso. Irmã Cris e irmão Décio, me perdoe por não ter dado a oportunidade agora no final, mas eu quero que vocês saibam quanto nós estamos envolvidos nesse projeto. Coloque as mãos como em forma de receber, por gentileza. Senhor Jesus, confirme essa palavra no coração desse homem e dessa mulher, que verdadeiramente essas palavras sejam potencializadas, essa semente, boa semente, que venha a ser germinada, que venha crescer uma árvore frondosa, imponente, gloriosa, que venha dar muitos frutos. E nós profetizamos uma igreja renovada, uma igreja fortalecida, uma igreja sarada, para a glória do teu santo nome. Levanta a tua mão direita e diz assim: eu vou romper, eu não vou ficar parado com lamentações. Diga: eu vou vencer, eu vou romper, eu vou expandir, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus Pai, e que a graça redentora do teu Filho amado Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com a igreja viva hoje e sempre. E se Deus é por nós, vencendo vem Jesus, nós aleluia, já vencemos, aleluia. Deus os abençoe, vá em paz, e que o Senhor seja convosco.